Os tipos textuais são estruturas linguísticas prototípicas e estáveis internamente. É importante não confundi-los aí com os gêneros textuais, que aí, embora partam das tipologias, estão mais ligados a situações concretas de comunicação. Por exemplo, uma crônica é um gênero textual que parte da tipologia narrativa. Vem comigo entender melhor sobre tudo isso. Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula de interpretação de texto aqui. Cada gênero textual aí é identificado e classificado a partir de aspectos básicos como assunto, finalidade, perfil dos participantes, estrutura, suporte, estilo, né, que é a forma, se é formal, informal, se é técnico. Os gêneros são formas diferentes de expressão comunicativa e vão surgindo aí de acordo com a necessidade e intenção do seu produtor. Por isso, gente, dizemos que os gêneros textuais desempenham papéis sociais próprios do dia a dia. Romance, telefonema, sermão, as cartas, sejam comerciais ou pessoais, cartas argumentativas e por aí vai. A crônica, poema, conto, aula expositiva, panfleto, cardápio de restaurante, piada, fábula, reportagem jornalística, receita culinária, bula de remédio, mensagem instantânea, né, no WhatsApp, o Telegram, ali, o Messenger, as apostilas, são infinitas as possibilidades. Sendo assim, gente, não podemos confundir tipo de texto com gênero textual. Os tipos são mais fixos, fazendo com que os gêneros sejam desdobramentos deles. Ao analisarmos aí um tipo dissertativo, por exemplo, vemos nele a estrutura bem comum aí elaborada e a função dele. No entanto, esse mesmo texto dissertativo pode se desdobrar em artigo de opinião, carta do leitor, resenha crítica, resumo, editorial, seminário, verbete. Todos esses são gêneros textuais. Apesar disso, gente, nem todos os artigos de opinião serão iguais. A estrutura do texto e o que ele diz sempre dependerão aí das condições de produção. Quem diz, por que diz, né? Para quem, como, por meio de qual veículo isso vai ser dito, com qual intenção e em que contexto. São esses questionamentos. Vamos pensar aí no tipo narrativo, por exemplo. Existem aí muitos elementos dentro desse grupo. Teatro, novela, romance, fábula, conto, etc. O que esses textos têm em comum? Todos eles contam histórias, relatam, narram, mas todos eles realizam isso da mesma forma? Não, né, gente? Basta que analisemos a fábula e o conto. Duvida? Bom, é bastante nítido que, embora pertençam ao mesmo tipo textual, no caso o narrativo, são textos que se diferenciam aí, por exemplo, com relação à construção das personagens e à intenção discursiva. Prova disso é que a fábula, de maneira aí bastante alegórica, né, provoca por meio da narrativa a reflexão sobre um preceito, um ensinamento, uma moral, algo que não pertence ao universo composicional aí do conto. Quanto aos elementos, né, o tema, a forma composicional e o estilo são os elementos básicos na formação dos gêneros textuais. E são eles, pessoal, os formadores do discurso. Falando nisso, é importante dizer que o tema não se trata apenas do assunto a ser tratado no texto, mas é aquilo que parte também de um determinado ponto de vista de quem enuncia ou escreve. Dessa forma, o tema será o conteúdo trabalhado com base em um determinado valor ou até mesmo em uma ideologia. Já a forma composicional e o estilo estão aí diretamente ligados à maneira como o texto irá se organizar para cumprir com o seu papel de intervir aí, socialmente. Os elementos dos gêneros textuais, tá? Então aqui, para deixar mais precisa essa parte aqui, tomem nota disso aqui.
O primeiro elemento dos gêneros é a função social. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a finalidade, a utilidade ou a importância que certos textos cumprem tem a ver com o papel que desempenham nas sociedades e suas culturas. É importante ressaltar que todo texto nasce de um intuito, de uma necessidade, seja ela pessoal ou coletiva. Sabendo disso, gente, o segundo elemento essencial do gênero são os interlocutores, isto é, o autor ou locutor e o leitor ou ouvinte. Esse elemento possibilita que analisemos aqui a identidade, o status ou outros valores que marcam a posição social em determinada cultura desses indivíduos. E eles vão ser aí determinantes tanto na produção quanto na recepção dos textos. Em outras palavras aqui, gente, importa muito saber quem escreve e para quem se escreve. Tudo bem? O próximo elemento a analisarmos é o contexto de uso, que diz respeito ao local cultural em que o texto está inserido. Por exemplo, uma fala no contexto acadêmico, uma apresentação de trabalho, de conclusão de curso, ou uma defesa de tese, ou dissertação, exige certas adequações que são próprias desse ambiente. Por isso, os textos sofrem essa exigência. Também acontece de produzirmos falas diferentes pelos mesmos interlocutores, dependendo aí do ambiente em que estejam, pessoal ou profissional. Há ainda aqui outros dois importantes elementos, gente: a linguagem e o meio de divulgação. Sabendo que nem todo texto recorre à linguagem verbal, é necessário aqui dar atenção aos tipos de linguagem utilizados em cada gênero. Por fim, o lugar em que os textos serão divulgados também interfere na comunicação. No jornal, na revista, nas diversas redes sociais, Twitter, que por causa da sua limitação de caracteres, havia antigamente a necessidade de condensar as informações, isso lá atrás. A partir disso, nós podemos aqui concluir que esses elementos demonstram que os textos aqui, eles, conforme as condições de produção dadas ali no momento da fala e da escrita, com base nos papéis sociais aí das partes que estão envolvidas nos processos comunicativos, eles se aproximam ou se distanciam aqui uns dos outros, dependendo de como será feita essa intervenção por meio deles. Como eu falei anteriormente, existe uma infinidade aí de gêneros textuais, já que eles são completamente mutáveis e adaptáveis aos seus contextos. E por conta disso, é quase impossível fazer uma lista com todos os gêneros que existem. Ainda mais que a comunicação ela avança, E com ela, os gêneros eles vão mudando suas características. Um ótimo exemplo disso é o conto. Pois é. Como assim, Charme, o conto? Bom, o conto é um dos gêneros mais comuns que existe. Ele geralmente serve para narrar alguma história, seja ela ficção ou não ficção, E o conto que possui vários formatos. E querem saber mais, gente? A internet criou um desses formatos. Vocês sabiam disso? Um desses formatos de conto. O Twitter, que antigamente, como eu falei para vocês, ele limitava aqui os usuários a escrever suas postagens com apenas 140 caracteres, começou um movimento literário que buscou se adaptar a essa peculiaridade. Eu estou falando do microconto, um conto que era tão extenso, quanto um único tweet. O microconto tinha algo bem característico, tanto na escrita quanto na leitura dele, a identificação do tema. Elaborar um texto com as informações condensadas ao máximo aqui, tendo que contar uma história em pouquíssimo espaço aqui, exigia que se chegasse ao tema de uma forma bastante certeira. Bom, já que estamos falando então que os gêneros são subdivisões dos tipos textuais, nós vamos conhecer então alguns gêneros de acordo com os seus tipos.
começando pelos textos de gênero narrativo. Mas antes, vale lembrar alguns pontos aqui importantes a respeito desse tipo de texto, do texto narrativo, tá? É através dele que se narra uma história, seja ela real ou fictícia. Há elementos que compõem uma narrativa. Um texto no tipo narrativo, ele possui uma estrutura básica formada por apresentação, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Os textos desse tipo se caracterizam pelo enredo, que é a apresentação das ações de personagens em determinado tempo, podendo ser cronológico ou psicológico, e também o espaço. É sempre bom lembrar que o pretérito, o passado, é o principal tempo verbal usado aí em uma narrativa. Entre os gêneros textuais pertencentes ao tipo textual narrativo estão ali os romances, os contos, as fábulas, as novelas, as notícias, também as piadas e as crônicas. O conto é um gênero literário com narrativa curta e surge da necessidade humana de contar e ouvir histórias. Parte das narrativas orais de povos antigos, passando pelos gregos, pelos romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, pelas novelas de cavalaria, até chegar desse jeito aí como nós conhecemos hoje. Diferentemente de como são os romances, os contos eles tendem a focar em um enredo único, que não deixa aqui raízes para tramas menores. Outro elemento importante do conto é o fato de eles geralmente não exigirem grandes interpretações aí por parte do leitor. Isso acontece devido à simplicidade causada pelo enredo único que eu falei antes. O próximo elemento diz respeito às tramas, que não se estendem por muito tempo, não. É bem comum aqui, por exemplo, a história se passar em um único dia, em curto espaço de tempo. Não é comum os contos dedicarem seu tempo aqui no detalhamento do ambiente e dos personagens também. Por conta disso, a história se inicia próxima já ali ao clímax e ao desfecho, ou seja, o início ele já é próximo do fim. Por serem mais objetivos também, os contos eles costumam apresentar um número bem reduzido de personagens. E por não possuir desdobramentos, o conto busca simplesmente contar uma história causando um único sentimento aí, bem objetivo, certo? Bom, relembrando então a estrutura do conto, é possível aqui observar a sua organização em 4 principais pontos, tá? Então, a introdução, que é o começo da narrativa, lembrando que o conto, ele não há muitas apresentações, por ser mais condensado, tudo bem? O desenvolvimento, que é o meio da narrativa, o clímax, em que nós presenciamos o ápice, o ponto máximo da narrativa, e o desfecho, que é a conclusão da narrativa. Além disso, gente, o conto ele também possui alguns elementos que compõem toda e qualquer narrativa aí. A começar pelo narrador, se é personagem, aquele que participa das ações, ou observador, que é aquele que fora da história, aquele fora da história, mas que observa de longe ali e narra apenas o que analisa no momento. Esse narrador observador, inclusive, não sabe o que se passa nos pensamentos dos personagens, tampouco como será o futuro ou como foi o passado deles. E há ainda o narrador onisciente, que também não participa da história, mas por ser onisciente, sabe de tudo, podendo inclusive aqui contar os sentimentos de cada personagem, seus pensamentos, o que houve no passado e o que acontecerá no futuro deles também. Junto ao narrador temos o foco narrativo, se está em primeira ou terceira pessoa. O próximo elemento são os personagens, cuja personificação aqui fica a critério do autor. Aliás, o
no conto, né, os personagens eles podem ser tanto seres humanos, quanto animais, plantas ou mesmo objetos personificados, divididos aí em protagonistas, que é o centro, né, são o centro da narração, os antagonistas que se opõem às suas ideias, às ideias, né, dos protagonistas, e os coadjuvantes, né, que são os secundários na narrativa. O terceiro elemento da narração aqui da narrativa é o conflito, que é a situação-problema vivenciada pelas personagens, fazendo com que outras ações sejam tomadas a fim de solucioná-las. Já o quarto elemento diz respeito aí ao tempo. É a duração entre o início e o final da narrativa e da época em que ela ocorre. Além disso, no conto, é mais comum aqui que as histórias aconteçam em pouco tempo, como minutos ou dias. Embora existam aí narrativas do gênero que falam em meses e anos, mas com brevidade. Outro ponto importante a ser observado é que esse tempo costuma ser do tipo cronológico, ou seja, ele é bem definido e os fatos acontecem de forma bem retilínea aí, enquanto que o tempo psicológico, mais raro em contos, a não ser que apareça aí em memórias, é confuso, ele é envolto a flashbacks desordenados, né? Já o quinto elemento é o espaço, que é o local ali onde tudo acontece, onde os personagens aqui sofrem as ações. Lembrando que por se tratar de conto, uma narrativa mais curta, né, é mais comum que haja apenas um ou pouquíssimos espaços, tudo bem? E por último, o elemento enredo, que no caso do conto é único. É a sequência ali de ações que faz com que a narrativa ela exista e tenha também uma estrutura. Como eu disse, gente, por se tratar de uma narrativa curta, o conto ele deve focar em um enredo que não se desdobre em tramas menores, não exigindo grandes interpretações e assimilação por parte do leitor. Tem que ser rápido e objetivo aqui. Quanto às fábulas, também são narrativas curtas, mas o principal intuito aqui é transmitir uma moral. Elas caracterizam também por apresentarem aqui títulos curtos e personagens sendo sempre animais com características humanas. Outro gênero com características narrativas é a crônica. Essas também são curtas, porém são descritivas, bem mais descritivas, né? E o cotidiano é o ponto de partida aqui. Importante ressaltar que as crônicas elas são verossímeis, ou seja, retratam situações que todos podemos presenciar no dia a dia, embora não sejam aqui como as notícias, que têm o rigor da verdade. É bom lembrar também que a linguagem da crônica ela é mais simples, é coloquial. O cronista ele se aproxima aqui do leitor e em alguns casos até conversa, né, com o leitor. Outra característica da crônica aqui, gente, é a linguagem despretensiosa e um pouco mais leve. Isso deve-se muito ao fato de que ela não busca convencer o leitor de algum ponto de vista, mas unicamente entretê-lo. Por isso que, embora seja comum aqui que as crônicas provoquem certa reflexão, fazem isso de forma bastante sutil, com humor, com ironia. Além disso, o fato de os temas utilizados como pontos de partidas para os cronistas sejam acontecimentos do tempo em que se escreve, faz com que a crônica ela deixe de ter sentido para um leitor em outro contexto ou tempo. Tá? Vamos agora ver os gêneros, falar um pouco sobre alguns gêneros do tipo descritivo, gente. Só para recapitularmos, né, é aquele tipo textual em que um objeto, animal, pessoa, espaço ou alguma situação está sendo analisado e caracterizado ali em detalhes. Textos descritivos estão muitas vezes presentes aqui em conjunto, né, com outras tipologias textuais. Por isso é tão comum presenciarmos nos vestibulares aí os textos descritivos, por causa dessa junção. Um exemplo é a notícia, né, que é um texto objetivo e imparcial que apresenta aqui informações sobre determinado acontecimento da realidade de interesse da sociedade. Embora apresente características de textos expositivos e também de narrativos, também traz elementos aqui de um texto descritivo, especialmente aqui
no primeiro parágrafo da notícia, que é o chamado lead, né? Em que é a descrição do acontecimento de forma geral, né? Então, responder perguntas do tipo o que, onde, quando, como aconteceu, tudo isso está lá no lead já. Outro exemplo de texto descritivo é o cardápio de restaurante, que enumera ali os pratos culinários disponíveis para escolha, né, do cliente em um restaurante. Outros textos que possuem características descritivas são os diários, os relatos de viagens, folhetos turísticos, os classificados, entre muitos outros. O anúncio classificado é um texto geralmente veiculado em jornais que descreve aqui características de determinado produto, novo ou usado, né, também disponível para venda ou mesmo, né, ali de vaga de emprego. Dados como telefone para contato ou endereço do anunciante também se encontram aqui disponíveis nesse gênero aí. E para finalizar, os textos do tipo injuntivo. Como já estudamos, é o tipo que se caracteriza por indicar instruções, né? De modo que o emissor ele busque persuadir e orientar o interlocutor. Por isso, uma de suas características é o uso de verbos no imperativo. Entre os gêneros considerados injuntivos estão as receitas culinárias, os manuais de instruções e as bulas de remédio também. Uma receita culinária, por exemplo, ela fornece instruções de como realizar aí o preparo de um prato culinário. E há uma divisão que é a listagem ali de ingredientes, né? Inclusive, ela apresenta características de um texto descritivo também. E o modo de preparo. Outro exemplo que não havia mencionado é o edital de concurso. É isso mesmo. Porque ele fornece aqui informações a respeito de determinado concurso e inclui normas que os candidatos eles devem seguir para participar desse concurso aí. Essas normas elas são referentes ao aspecto como processo de inscrição, local, data, horário da prova, os documentos necessários, os materiais permitidos na prova, tudo isso está lá no edital. Como eu havia dito, gente, são infinitas as possibilidades de gêneros textuais. Nós vamos conhecer mais algumas delas na nossa próxima aula, né? Com gêneros dispositivos e dissertativos. Beleza, gente?